Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia de peixes e finalmente vamos finalizar esse tópico relacionado à biologia de peixe, falando um pouquinho da fisiologia aplicada à piscicultura. Então, gente, na verdade, quando a gente fala de fisiologia do animal, nós estamos falando sobre o funcionamento do corpo do animal, né? Diante de todas as suas funções biológicas que são necessárias para a manutenção, crescimento, reprodução do animal. Quando a gente fala em fisiologia aplicada à piscicultura, a gente está interagindo a fisiologia intimamente com os parâmetros de qualidade de água. Então a gente sabe que existem vários parâmetros de qualidade de água, todos eles existem uma faixa ótima ao qual o animal ele consegue executar todas as suas atividades, o funcionamento do seu corpo está em pleno equilíbrio. Então a gente vai justamente enfatizar nessa aula como essas mudanças nos parâmetros ambientais de qualidade de água vão interferir na fisiologia, no comportamento do animal e como isso pode até mesmo refletir na produtividade nos índices zootécnicos, né? Então, se a gente tem um animal que está dentro de um ambiente onde a qualidade da água está toda dentro da sua faixa ótima, nós vamos ter um desempenho, uma produtividade dentro da piscicultura satisfatória para um correto manejo, uma correta execução da atividade da piscicultura. Então, a fisiologia tem que se manter toda equilibrada dentro de um viveiro escavado, dentro de uma água onde o animal está sendo cultivado justamente aí para promover aí maior produtividade da atividade da piscicultura. Então, pessoal, falando um pouco sobre temperatura da água e a resposta fisiológica do animal frente a essa variação de temperatura, nós temos que colocar em detalhes aqui nessa aula que os peixes são animais ectotérmicos, ou seja, são animais em que a temperatura do corpo dele é igual à temperatura da água, né? Então, por isso que eles são caracterizados como ectotérmicos. E isso, por um lado, é muito bom, porque o animal ele não gasta energia para regular sua temperatura corporal. Então, se ele não gasta energia para regular sua temperatura corporal, essa energia vai ser destinada ao seu crescimento. Então, aí a gente tem um ponto positivo por essa característica do animal. O ponto negativo é que a gente não consegue controlar com efetividade a temperatura da água, por exemplo, de um viveiro escavado, uma barragem. Então, esse é o ponto negativo. Entretanto, tem um ponto positivo que eu acabei de falar para vocês. Então, o consumo de alimento, o crescimento, até mesmo a tolerância ao manejo, eles são afetados por essa variação de temperatura. Então, como eu falei anteriormente, todos os peixes eles têm uma faixa ótima de tolerância de temperatura, onde a temperatura da água dentro de um viveiro ela deve estar entre 25 a 30 graus Celsius. Essa daqui é uma faixa praticamente para a maioria das espécies tropicais. É claro que isso pode variar um pouco de espécie para espécie. Então, dentro dessa faixa, a fisiologia do animal, o crescimento, ele consegue executar de uma forma eficiente e que vai trazer um bom desenvolvimento e um crescimento para o animal. Abaixo de 25 graus Celsius ou acima de 25 graus Celsius, nós temos aí uma diminuição da sua eficiência fisiológica. Então, o animal para de comer, cresce menos. Se o animal for destinado à reprodução, ele vai perder desempenho reprodutivo. Então, percebam aí a importância desse parâmetro para a fisiologia do animal. Então, todo animal, todo peixe, ele tem que estar dentro da sua faixa de tolerância térmica, que pode variar de 25 a 30 graus Celsius. Então, pessoal, a faixa de conforto térmico dos peixes pode variar de 26 a 30 graus Celsius ou 25 a 30 graus Celsius, que é justamente a faixa de conforto em que esses animais conseguem desempenhar todas as suas atividades fisiológicas de forma adequada, proporcionando melhor crescimento.
Nas faixas de 30 a 38, há uma redução do apetite, uma baixa na resistência. Na faixa de 22 a 16 acontece também a mesma situação, uma diminuição do crescimento. O animal aí ele começa a ficar mais susceptível a doenças e não resiste tanto assim ao manejo. Então percebam que fora da sua faixa de conforto térmico, há aí um prejuízo na fisiologia. E acima de 38 graus Celsius e abaixo de 16 ocorre aí a morte da maioria dos peixes que ficam nessas temperaturas. Eu estou falando dos peixes tropicais, tá, gente? Dos peixes da nossa região. Então, para algumas espécies, essa faixa de conforto térmico pode variar. Por exemplo, para o tambaqui, a faixa de conforto térmico dele é de 27 a 34, para a matrinchã de 28 a 32, mas tem alguns estudos falando que a temperatura de 34 graus Celsius não há prejuízo fisiológico para a matrinchã, então o seu funcionamento do seu corpo acontece de uma forma adequada, mas há aí necessidade de se fazer mais experimentos para verificar se 34 graus Celsius há aí uma interferência no crescimento ou não dessa espécie. Para o pirarucu, faixa de 26 a 32 graus Celsius e para o surubim de 26 a 28 graus Celsius. Essas são as faixas térmicas de tolerância para as espécies da nossa região, pelo menos para as espécies que são mais cultivadas aqui na região norte. Então a temperatura da água ela influencia aí no arraçoamento. Quando vocês estiverem fazendo a disciplina de piscicultura, existem tabelas que calculam, que ajudam a estimar, na verdade, a quantidade de ração com base na temperatura da água. Existe também o que nós chamamos de fase de vida do animal. Então, os animais, por exemplo, quando são larvas e quando são adultos, eles possuem faixas de temperaturas ótimas de conforto diferenciadas. Como assim? Os peixes, quando estão na fase larval, as variações de temperatura, a faixa de tolerância térmica, ela é menor. Quando ele vai se desenvolvendo, quando ele vai crescendo, essa faixa de tolerância térmica ela vai se ampliando. É o que acontece na matrinchã. Então, as larvas de peixes, por serem animais muito sensíveis, elas não toleram amplas faixas de temperatura, enquanto que os indivíduos mais adultos são mais resistentes e toleram a essa ampla faixa de temperatura. A temperatura da água também interfere no comportamento de algumas espécies, principalmente uma espécie que é bastante cultivada aqui na região norte, como é o caso da matrinchã, Abricum amazonicus, onde em águas um pouco mais quentes elas ficam mais agressivas. Então, a matrinchã ela já é uma espécie naturalmente agressiva e em condições de temperaturas mais elevadas, elas aumentam essa interação agressiva, o que pode ocasionar injúrias, pode ocasionar estresse, e esse estresse vai se refletir numa alta mortalidade, ou seja, prejuízo produtivo, que vai ter como consequência prejuízo econômico, pelo menos na produção de alevinos. Então, as temperaturas mais altas, elas incentivam ou até mesmo estimulam o comportamento agressivo, e um desses comportamentos agressivos é o canibalismo, né? Então, existe canibalismo tipo 1 e canibalismo tipo 2, que é um comportamento agressivo das espécies, como por exemplo a matrinchã, e em altas temperaturas há uma maior taxa de canibalismo, porque em altas temperaturas proporciona aí um crescimento heterogêneo. Como assim crescimento heterogêneo? Então, o crescimento heterogêneo, justamente o que vocês estão vendo aqui. Nesse lote de larvas aqui, existem larvas de vários tamanhos. E esse crescimento heterogêneo nas temperaturas mais altas, há aí um incentivo das larvas maiores a canibalizarem as larvas menores. Então, é esse o motivo das larvas de matrinchã, pelo menos na temperatura de 28 graus Celsius, que é uma temperatura mais alta, elas exibe uma maior taxa de comportamento agressivo e logo vão ter maior taxa de canibalismo. Enquanto a temperaturas próximas a 24 graus Celsius, há aí um crescimento homogêneo das larvas, e essas larvas aí não
aparece aí o crescimento, ou perdão, o canibalismo tipo 2, que é o canibalismo em que há ingestão total da outra larva, justamente porque esse tamanho homogêneo das larvas não permite o aparecimento desse tipo de canibalismo. Então, gente, uma das recomendações para as pessoas que produzem alevinos, quando o animal está na fase larval, eles vão ser inseridos nessas incubadoras aqui, em formato de cone. E essas incubadoras, o abastecimento da água dessas incubadoras vai ser por gravidade, como vocês estão vendo aqui, e a água que está dentro dessa caixa d'água, ela não pode ficar em contato direto com o sol, então ela tem que ficar aí em uma estrutura que permite que não aumente tanto a temperatura, porque essa água nos horários mais quentes vai aumentar a temperatura e essa água quente vai aí proporcionar maior interação agressiva e até mesmo em alguns casos grande taxa de mortalidade. Então a gente vê aí mais uma vez a importância desse parâmetro para a larvicultura de espécies nativas, como é o caso da matrinchã, do tambaqui e de outras espécies. Isso pode ocasionar perdas produtivas enormes e, consequentemente, trazer perdas econômicas. Então fica aí mais uma preocupação relacionada a esse parâmetro para a biologia, para o comportamento dessas espécies aqui que ainda são bastante cultivadas.